falar pra vocês do real impacto ambiental da moda. E afinal de contas, foi isso que me fez fazer o armário cápsula. Então, a moda, ela tá entre as 5 indústrias mais poluentes do mundo, né? E eu tô aqui com a Marina Colerato, fundadora do Modifica e do Futura Moda, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Ela é especialista no tema. Pra você entender aí qual é o problema daquela camisetinha, sabe aquela inocente? Ela não é tão inocente assim. Bom, Mari, o problema começa no tamanho, né? A moda produz 53 milhões de toneladas de roupa por ano. Disso, menos de 1% é reciclado e 85% acaba nos aterros sanitários e lixões, né? E por trás disso tudo, a gente começa com a cadeia produtiva. Quais são os impactos da cadeia produtiva da moda, Mari? Bom, a gente tem que pensar que as roupas sempre vêm de algum lugar. Isso quer dizer que tudo começa na plantação ou na extração da fibra. Então, na plantação de algodão, na extração da polpa para produção de viscose, a extração de petróleo para a produção de poliéster, todo mundo conhece, risco de poluição, risco de contaminação das comunidades que estão em volta. As nossas roupas, elas têm esse grande histórico que já começa lá na plantação e na extração. Chegou nas mãos do estilista, uma grande parcela, de 10 a 20% mais ou menos, da produção de cada peça é considerado resíduo. Ou seja, é resíduo mesmo antes de chegar na arara. Hoje a gente tem mais de 50% dos produtos que a gente usa vindo do petróleo. Então, na verdade, a gente tá vestindo plástico, mais ou menos isso. E a gente tem um impacto muito grande de outras matérias-primas também. 35% de toda a viscose extraída é extraída de florestas no Brasil, no Canadá e na Indonésia virgens. Então a gente desmata a Amazônia ilegalmente, muitas vezes, pra transformar em celulose, pra transformar em viscose, que quase não dura nada, né? Fala um pouquinho também do algodão, Mari, porque o algodão é um dos grandes problemas hoje, né? Hoje, a maior parte do algodão produzido, quase em totalidade, ele é um algodão não sustentável. Apesar de o algodão ocupar pouca terra, é um uso extensivo de agrotóxicos. 16% de todo o pesticida do mundo é usado só no algodão. A terra usada para plantar algodão hoje é 2%. Então você tem uma quantidade muito significativa. Isso impacta na vida dos agricultores e também na nossa, porque a gente vai usar esse agrotóxico todos os dias na nossa roupa. Além disso, tem uma outra questão do algodão, que ele precisa de muita água. Então, a partir do momento que você tem plantações de algodão em lugares que não chovem, e isso é muito mais comum do que a gente pensa, como no caso do Uzbequistão, que é o maior exportador de algodão hoje, você usa água que seria potável para as comunidades para regar o algodão. O Mar de Aral, ele secou praticamente como um todo para regar algodão. Bom, até 2050 a gente vai produzir 22 milhões de toneladas de microplásticos. Lembrando que hoje os têxteis são o segundo maior responsáveis por microplásticos nos oceanos. Aquela blusinha, a gente lavou, microplástico nos oceanos. Quais são os outros impactos que a moda tem na água potável hoje no mundo? Bom, a porcentagem é bastante significativa. Então, 20% da água potável hoje do mundo está poluída pela indústria têxtil. Por que isso? Todas as nossas peças, elas passam por processos que precisam de água. Muitos desses processos acabam descartando essa água quando elas estão em um processo muito impactante é o do tingimento do tratamento de couro, têxteis e denim, que é o jeans. Você tem lavanderia com alto uso de químicos e corantes. Isso não é tratado, é despejado nos rios e mares. E a gente tem, não só na China, normalmente as pessoas acham que é só na China, no Brasil isso é muito comum, apesar de ser legislação básica a gente tratar os nossos efluentes. Legislação básica. Legislação básica. Então esse é um grande problema do uso da água. Você tem uso intensivo e poluição intensiva. E a gente tem depois o pós-consumo, né, Mari? A gente tem números alarmantes de descarte hoje de peças. Então, assim, tipo, tô achando que eu tô fazendo aquela doação, que eu tô abafando, que eu vou ajudar muita gente. Não é exatamente o que acontece. O que acontece no pós-consumo? Vai pro aterro, né? Vai pro lixão. Tem N pesquisas, reportagens que mostram os impactos das roupas usadas em comunidades na Ásia, na África. Porém, a gente produz roupa demais e doa demais. Então não tem como ninguém, nenhuma
comunidade absorver esse refúgio, né? Esse descarte de tanta roupa em forma de doação. E não há nenhum tipo de reciclagem. Reciclagem para têxteis de pós-consumo hoje é sonho, não existe. Então tudo realmente é descartado. Né, gente? Tá fácil. Comprar menos. Sempre comprar menos. Fala aí, Josi. E eu queria muito contar pra vocês o que esse desafio já tá gerando, assim, aqui, ó. Essa cabecinha de Josiane. Eu tinha um pensamento que eu tenho muita roupa, porque eu uso muita roupa, e eu preciso ter muita roupa, porque eu preciso ter muitos looks, e quanto mais, melhor. Só que não é bem assim, gente, não é. A moda não se resume em ter muito, sabe? Mas em criar muito. Gente, a gente precisa aproveitar a vida útil das peças, né? Existe uma forma de você entender que a roupa não é descartável, o lugar de roupa não é no lixo, e além do mais você ainda deixa as roupas muito mais à sua cara, e é a customização. A melhor coisa é quando uma camiseta, tem algum furinho, eu já faço uma coisa que eu amo, transformar tudo em cropped. Eu vou dar uma dica, porque tem uma blusinha que eu sempre faço, eu juro, é muito fácil. Fica olhando, peraí. É só você pegar uma camiseta que você possa cortar, que você já não usa mais, e uma tesoura. E agora a sua blusa tá parecendo um kimono. E aí você vai vendo que fica melhor pra você. Customização é isso, o que fica melhor pra você. E aí você amarra. E é isso, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou sem essa blusa por baixo pra dar um close. É bem fácil, eu te juro. E tá pronta a sua blusinha de postiranha. É incrível olhar pra uma peça e falar, eu que fiz. Escolher melhor as marcas das quais a gente compra também é super importante. A C&A, ela tem várias iniciativas sustentáveis, por isso eu chamei ela como apoiadora, e tá tentando mudar várias coisas na cadeia. Por exemplo, esse ano passado eles lançaram a camiseta Cradle to Cradle com certificado Gold. Eles fizeram uma camiseta que é compostável, tirar, jogar na composteira, ela tem limitação de emissão de CO2, ela reaproveita a água e ela tem que usar pelo menos 50% de energia renovável para ser produzida. E como ela é compostável, ela tem solução para pós-consumo de uma maneira que eu acredito ser legal, porque você joga na terra de fato, ela se composta, você não precisa esperar a logística reversa fazer com que tenha aterro sanitário em todo o Brasil e todo o mundo para ser compostável. Junto com o Cradle to Cradle, eles lançaram o movimento Reciclo, que você pode deixar a sua roupa usada de qualquer marca em várias lojas da C&A, e eles vão destinar de uma maneira ambientalmente correta ou para o reuso ou para reciclagem. Além disso, a C&A se comprometeu em ter todas as peças de algodão, 100% do algodão feito com algodão mais sustentável até 2020, que é amanhã, né, gente? E 67% de todas as peças vendidas serem feitas de produtos, matérias-primas mais sustentáveis. Além disso, em 2017, ela foi eleita pela 4ª vez a maior compradora de algodão orgânico do mundo pelo Textile Exchange. Então, assim, ainda tem muita coisa pra fazer? Ainda tem muita coisa pra fazer. Já estamos fazendo muita coisa, Por isso que é tão importante a gente saber o que está sendo feito, o que falta fazer e contribuir para que isso seja feito. Eu e a Fê, a gente conversa muito sobre sustentabilidade, sobre impactos no meio ambiente. Primeiro, consumo. Depois, sobre a quantidade de opções que a gente tem. Só que a gente pode escolher de que maneira que eu consumo então menos. Mas também, além de mim, quais são as opções que eu tenho para consumir? Então, eu tô descobrindo iniciativas maravilhosas dentro desse mundo da moda. Então, por exemplo, a Alma, que já foi citada aqui no Menos um Lixo, é uma loja que ela tem um processo muito distinto de produção. Eles, ao invés de desenharem a roupa e mandarem para a fábrica produzir o tecido que eles querem, eles vão até a fábrica e utilizam um tecido que estava lá parado, que ia ser descartado, ia virar lixo. Então eles utilizam esse tecido para desenhar a nova coleção. Demais, produções artesanais, os handmades. Então, de que maneira que eu, como pessoa, posso gerar um menor impacto ambiental com o meu descarte, com uma peça de roupa que eu adquiri, e de que maneira que a indústria pode me oferecer também opções mais sustentáveis. Gente, vamos ser menos refém das tendências e usar a moda pra realmente expressar a nossa identidade. Aquela aceleração toda que o povo já tá nessa onda aí de todo dia uma roupa nova, toda semana roupa nova na loja aí, que, gente, vamos conversar aqui uma coisa. Isso não é sustentável pra ninguém, né? Hoje em dia, isso daí pode ter sido bom lá pra França, pode ter sido bom na época lá do Christian Dior, do New Look, que ele começou a fazer aquelas saias rodadas só pra poder também dar essa aceleradinha na economia francesa, né? Só que hoje, em 2018, entendeu? Vamos aqui conversar uma coisa. Hoje, em 2018, isso não é sustentável. Nem pro nosso bolso, nem economicamente, né? Pra você, pra nossa realidade aqui, muito menos pro planeta. Da onde que vem essas ideias, assim, de que, tipo, pode repetir roupa, de que você precisa ter uma roupa nova a cada estação, que você precisa ter uma roupa nova pra poder ir pra festa, que você precisa ter uma roupa nova o tempo inteiro? Da onde que vem isso? Vem lá, de muito tempo atrás. E assim,
já tá na hora da gente rever os nossos conceitos. E que bom que a gente tá aqui nesse desafio maravilhoso. E espero que vocês também refletirem um pouco sobre essa loucura toda, né? Não tem necessidade. Mas a gente não vai deixar de comprar. Como é que a gente escolhe melhor os tecidos, Mari? Bom, primeiro conhecendo, né? Normalmente as pessoas não sabem, mas toda peça vem com... A minha eu cortei fora, mas toda peça vem com uma etiqueta de composição de tecido. Se é 100% poliéster, se é poliéster com algodão, se é poliéster com viscose, 100% viscose, se é linho, se é seda, enfim. O que eu sempre falo é, se você mora no Rio, não faz muito sentido você comprar uma peça de low poliéster. Com o calor do Rio e com o calor da roupa, você não vai suportar. A roupa vai ficar guardada ou você vai descartar. Gente, poliéster, a maioria das peças que você tem no armário, faz esse exercício agora. Vai lá e vê que é de poliéster. Aí fica com CC, não sabe por quê. Porque o poliéster você não respira, você vai ficar com CC, entendeu? Prefira sempre algodão, porque você tem uma melhor respirabilidade, é mais confortável. Normalmente tem um prazo de vida melhor, é mais fácil de cuidar, enfim. Se você puder optar por fibras naturais, renováveis, melhor. PET reciclado é um tecido legal? Eu não acho PET reciclado um tecido legal, principalmente se a gente tá falando de roupas, vestimentas. Ai, que bom, gente, porque eu também tenho uma questão com tecido, com PET reciclado na pele. PET, ele não é confortável, ele solta microplásticos. A partir do momento que você transforma uma garrafa PET, mistura com algodão, que normalmente é os casos, aquela garrafa que seria reciclável diversas vezes, ela se transforma num tecido descartável. Porque misturou algodão com PET, já não dá mais pra reciclar. A gente não tem essa tecnologia hoje de reciclar matérias-primas misturadas, como o tecido que forma algodão com PET. E ele transforma o que seria reciclado várias vezes em uma coisa não reciclável. Ficou claro pra você? Ficou bem mais claro pra mim. Boa! Biodegradável. Gente, o que é um produto que ele tem características biodegradáveis? É um produto que se você jogar aqui fora, ele vai se degradar. Quando uma peça de couro, uma peça de algodão vai para um aterro sanitário, ela não vai se biodegradar, porque aterro tem condições anaeróbicas, não tem oxigênio e para as coisas se degradarem, elas precisam de oxigênio. Vai acontecer igualzinho acontece com a comida, é o mesmo comportamento, vai gerar gás metano no aterro. Então não é ok comprar roupa de algodão, comprar roupa de lã, comprar roupa de seda e falar que tudo bem porque você vai jogar no aterro e aquilo vai se biodegradar. Não vai. E tem uma coisa que assim, gente, a gente tem no Brasil menos de 50% das cidades atendidas com aterro sanitário. Ou seja, vai pro lixão. O lixão significa vários qualquer lugar por aí. Isso contamina solo, isso contamina água e isso vai pro oceano, vira microplástico e mata vários peixes. Por quê? Porque se a gente tá falando que a gente tem uma peça que é tóxica e muitas das peças que a gente coloca no corpo são feitas de substâncias tóxicas, tem químicas tóxicas, tem tingimento tóxico, aquilo quando volta pro solo, aquilo é um problema ambiental, porque continua poluindo o solo e a água. Então não é tão simples assim. A gente precisa desacelerar na produção e no consumo. Esse é o grande X da questão. O que a gente já pode fazer hoje, assim? O que são os caminhos que você acha, assim, se a gente pudesse falar de 3 coisas que a gente já pode fazer hoje? Primeiro passo, eu acho, assim, tomar consciência. Então, tomar consciência é se informar sobre o assunto. Absorva essas informações, porque a partir do momento que a gente tem consciência de como as coisas funcionam, as nossas tomadas de decisão, elas vão mudando, se não amanhã, aos poucos, dentro de um determinado tempo. O segundo passo seria também tentar sair da lógica. Então, reverter essa lógica de que é preciso comprar as roupas da estação, que você precisa da blusinha X ou Y, que você precisa... A gente não precisa de nada disso. É uma lógica difícil de ser quebrada na sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade do consumo, mas é um passo muito importante para conseguir se distanciar e olhar de fora esse mar de coisas que a indústria inventa e nos joga todos os dias e gera todo esse problema. Recebi Mari maravilhosa, tirando várias dúvidas suas também, porque tenho certeza que são suas. Tem o site do Menos um Nicho e tem o Modifica, que ela escreve muita coisa legal. E aí você conta pra gente quais são as suas opiniões também sobre essa questão da sustentabilidade da moda. Você já tinha parado pra pensar nisso? Isso é uma coisa nova pra você? Como é? Aproveita, se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Beijo e até semana que vem. Tchau!